Se você insulta alguém por conta da raça, da cor, da etnicidade, do gênero, do sexo, da sexualidade, da nacionalidade, do tipo físico, da deficiência mental ou da deficiência física, você está fazendo discurso de ódio. Significa dizer que você está impedindo a pessoa de ser quem ela é. Não significa dizer que necessariamente você odeia essa pessoa. Ou será que odeia? Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discurso de ódio. Para você entender um pouco sobre discurso de ódio, você tem que tomar consciência da Revolução Francesa, ou seja, a Revolução Francesa, com os seus ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, ela traz a reboque o sentido de liberdade que você primeiro acaba trabalhando, que é um sentido de liberdade dos liberais, ou seja, você tinha até então um regime monárquico, onde tudo e todos se pautavam nas decisões do rei e você não tinha liberdade de expressão. Quando vem essa liberdade de expressão, ela vem como se fosse um grito engasgado e uma necessidade de você se expressar. Aí você tem algumas frases famosas e são muito vinculadas àquela situação de um iluminista, por exemplo, o Voltaire. Já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Ou seja, vão estar defendendo o direito de você se expressar de toda e qualquer forma. E quando eu falo de toda e qualquer forma, significa inclusive de você insultar, de você falar mal, de você propagar discurso de ódio. Significa dizer que nesse primeiro momento dessa liberdade liberal, você tem o extrapolamento da liberdade como a gente entende hoje, ou seja, vale tudo. Em seguida, você tem o desenvolvimento de um conceito que acaba sendo fundamental para uma outra forma de Estado, que é o conceito de dignidade humana. E aí você tem a formação daquilo que a gente entende como um Estado social. Ou seja, a partir de agora, você tem o Estado dando cabo, ou pelo menos tentando, fazer com que a estrutura de desenvolvimento ela seja igual para tudo e para todos. Ou seja, a partir de agora, a gente está partindo, ou teoricamente deveria estar partindo, de um mesmo parâmetro de igualdade. Então, o conceito de dignidade humana, ele acaba sendo inserido também nesse conceito de liberdade. Então, a liberdade ela começa a ser entendida como a capacidade que você tem de escolher, de se expressar, dada determinadas circunstâncias que você tem, espaciais, estruturais e de igualdade diante das outras pessoas. A partir daí, a gente acaba tendo um limite para aquilo que a gente entende como expressão. Ou seja, o limite está no fato de você não poder inferiorizar, de você não diminuir, de você não insultar, de você não desmerecer, de você não humilhar todo e qualquer grupo, toda e qualquer característica que defina um determinado grupo. É aí que a gente começa a ver determinados conflitos que até hoje acabam acontecendo. Por exemplo, com aquele sentido de liberdade dos liberais, nasce também a liberdade de culto, a liberdade religiosa, que até hoje é inserida dentro dos templos religiosos, por exemplo. E aí a gente vê, por exemplo, muito conflito com o fato daquilo que algumas igrejas, que algumas doutrinas, que algumas religiões acabam pregando sobre comportamento e que vai de contra a manifestação da existência de determinadas pessoas. Ou seja, as igrejas acabam ainda levando, em muitos sentidos, o sentido de liberdade dos liberais, enquanto você tem agora uma compreensão de que você poderia sim estar atacando determinados grupos, principalmente da maneira como você acaba colocando. Principalmente quando a gente vai lembrar de um conceito, a partir da teoria do reconhecimento, de um grande pensador alemão chamado Axel Honneth. Honneth. Ele é alemão, eu pensei em inglês, mas falei aportuguesado mesmo. Quando o Ronald ele vai falar sobre a teoria do reconhecimento, ele faz um discurso muito forte, né? Trabalha ali com, por exemplo, Hegel, no sentido dialético, do reconhecimento, quando Hegel vai falar que a gente só se reconhece a si quando você tem o reconhecimento do outro, ou seja, é uma relação mútua, é uma relação dialética nesse sentido. Então, quando você não tem o reconhecimento do outro diante de você, abala inclusive o teu próprio reconhecimento. É a partir daí que o Ronald vai pensar na capacidade que você teria de emancipação, ou seja, a emancipação ela vai ser fundamental para você reivindicar
o seu reconhecimento, ou seja, a sua existência. Significa dizer que a partir desse momento você vai ter ali a base fundamental para as discussões e para o desenvolvimento social, para você conseguir executar a sua própria existência diante de um Estado. E aí você vai conseguir entender o sentido de identidade que muitos grupos sociais, muitos movimentos sociais acabam tendo. Ou seja, de reconhecer aquilo que são e ter o respeito diante das pessoas e o reconhecimento do Estado. E isso é uma coisa assim que, sinceramente, se você for parar um pouquinho para pensar, não é tão difícil de entender. É verdade que às vezes a gente não tem as condições estruturais para conseguir sentir empatia pelo outro. Mas imagina você pertencendo a um grupo, seja pela característica que for, o qual você não tem problema nenhum em ter aquelas características. Não só não tem problema, como você inclusive gosta de ter essas características. Aí vem uma outra pessoa ou um grupo com um determinado parâmetro de poder e te desconsidera por conta dessas características que não afetam ninguém diretamente, que você gosta, que você se sente bem, que você é reconhecido inclusive pelos seus pares. E aí vem uma pessoa ou um grupo e barra a tua existência. Ela barra o fato de você conseguir se realizar naquilo que você é. Ela barra como? Ela barra no sentido econômico, no sentido político, no sentido pessoal, de diversas formas em que você acaba não se realizando. Ou seja, você acaba não tendo, inclusive, satisfação com a tua própria existência. Tu imagina o que é uma pessoa desconsiderar você por conta disso? Uma pessoa falar que você é um demônio. Uma pessoa falar que você não serve para executar um trabalho que qualquer outra pessoa acaba executando, porque você tem a cor da pele errada, porque você teria a raça que não é condizente com aquele lugar, porque você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, porque você está acima do seu peso e por isso provavelmente você não conseguiria executar determinada função ou então ser um padrão para determinadas referências. Então tu imagina o que é uma pessoa se anular por conta exatamente desses discursos. Isso, hoje em dia, é considerado discurso de ódio. Então, quando você acha que é engraçado, que é uma piadinha, onde você não tem uma ligação pessoal com aquela pessoa, com aquele grupo, que faça com que estejam estabelecidos determinados entendimentos e você divulga isso, principalmente em momentos de raiva, que é quando a gente geralmente conhece muito as pessoas, você está divulgando a inexistência do outro, a incapacidade do outro se realizar. Você basicamente está divulgando um discurso de ódio. E isso é incompatível com o conceito moderno de democracia. Ou seja, a democracia ela é pautada na liberdade, mas na valorização estrutural, na valorização que você tem das pessoas que fazem parte dessa democracia, sejam elas maioria quantitativa ou minoria política. Tranquilo, pessoas? Então, curte, compartilha, comenta, divulga e principalmente te inscreve para a gente continuar trazendo esse tipo de discurso, para a gente continuar trazendo esse tipo de conceito que são fundamentais para você conseguir entender, se posicionar e que pode estar te ajudando aí no teu repertório sociocultural. Até a próxima.